Existe uma história na Bíblia tão grandiosa, a qual desafia as próprias leis da física. Todavia, sob a lente militar, revela-se uma das mais brilhantes manobras táticas da antiguidade. Guerreiros do conhecimento, voltamos à era de Josué para um debate monumental. O dia em que o sol parou. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Arco 1 de nossa primeira temporada. Inicialmente, vejamos o contexto em que houve um cerco geopolítico e a consecução da coalizão amorreia. Estamos no rescaldo da queda de Jericó e Ai. O medo se espalhou por Canaã, levando a cidade forte de Gibeão a fazer um pacto de paz com Israel para salvar-se. Na antiguidade bíblica, Gibeão era uma cidade importante dos heveus, uma das 17 nações cananeias. Localizada numa colina com uma fonte e reservatórios, com uma economia baseada na agricultura e no pastoreio. Os gibeonitas também eram chamados amorreus, visto que este nome parece ter sido aplicado, de modo geral, a todos os cananeus. Era uma cidade sem fortificações e foi usada como acampamento pelo exército romano que se dirigiu a Jerusalém. Contudo, só veremos isso em outra temporada. Gibeão não era uma cidade qualquer. Sua localização estratégica dominava as rotas comerciais da região. Aliado a isso, estava em uma localização crucial para o controle das montanhas de Benjamim. Essa aliança incomum enfureceu os reis vizinhos, que a viram como o colapso da resistência cananeia. Rapidamente, se formou uma poderosa coalizão amorreia de 5 reis, liderada por Adonisedeque, rei de Jerusalém, para punir Gibeão. Tem-se, então, um momento-chave de nossa análise geopolítica. Este é o Dr. George Ernest Wright, estudioso do Antigo Testamento, especialista em arqueologia do Oriente Próximo, considerado um dos pais da arqueologia bíblica americana. Em seus estudos, ele destacou que trata-se de um conflito que não era apenas religioso, mas uma luta política e militar pelo controle de choke points, que eram pontos de estrangulamento geográfico necessários para a sobrevivência econômica e militar na região de Canaã. Gibeão, sob cerco, clama pela ajuda de Josué. Se a cidade caísse, a posição de Israel nas terras altas estaria irremediavelmente comprometida. Josué tinha um pacto de honra, e na guerra, a honra é tão importante quanto o aço da espada. Aqui, a liderança de Josué é posta à prova, de forma ética e estratégica. Ele não poderia abandonar Gibeão. O juramento feito perante Deus era a base da coesão tribal e da credibilidade regional de Israel. Abandoná-lo seria minar a própria fundação moral de sua nação. Eis então que surge a ousadia e a estratégia, utilizar uma manobra noturna e a força da velocidade. Pois bem, a distância era colossal. Da base de Israel em Gilgal, nas quentes planícies do Vale do Jordão, até Gibeão, nas montanhas, seriam cerca de 40 quilômetros. Pior, era uma subida de mais de 900 metros de elevação. Josué ordenou o impensável, uma marcha forçada noturna com todo o seu exército, subindo o terreno íngreme e traiçoeiro. Essa marcha noturna, após semanas de campanha, é um testemunho da disciplina e moral elevada das tropas. Os guerreiros de Josué tiveram que marchar por toda a noite para chegar a Gibeão ao amanhecer, cobrindo o que seria uma jornada de 2 dias em poucas horas, como observa o estrategista militar Martin van Creveld em sua obra Command in War. A velocidade de manobra e o elemento surpresa são fatores cruciais para o sucesso tático, especialmente em terreno adverso. Van Creveld nos ensina que a capacidade de um comandante de chocar o inimigo com sua mera presença, no momento e local inesperados, é frequentemente mais destrutiva do que qualquer arma. Josué também demonstrou um domínio de logística e controle do tempo, o que é raro para a antiguidade. O ataque ao amanhecer foi um sucesso avassalador. As tropas amorreias, pegas de surpresa por um exército que deveria estar a dias de distância, entraram em pânico e fugiram pela traiçoeira descida de Bet-Horon, um desfiladeiro perigoso que só amplificou o caos. A partir daí, os desafios só aumentariam. É razoável presumir que, aos olhos de muitos, não haveria possibilidade de prosseguir.
A batalha estava longe de terminar. Repentinamente a natureza interveio. As escrituras afirmam: "E foram mais os que morreram pela chuva de pedras de granizo do que os filhos de Israel mataram à espada." O exército de Josué foi, de fato, apenas o catalisador. Analisemos esse evento meteorológico por um breve momento, a fim de verificarmos se estamos a tratar tão somente de uma arma natural na guerra. O renomado egiptólogo K.A. Kitchen defende a historicidade do Antigo Testamento, tendo publicado inúmeros artigos e livros com essa temática. Em especial, no seu livro Sobre a Confiabilidade do Antigo Testamento, ele nos apresenta uma defesa consistente sobre a confiabilidade histórica da Bíblia. Também nos contextualiza que tempestades de granizo no Oriente Médio podiam ser incrivelmente localizadas e letais, transformando uma simples fuga em um massacre. Um evento meteorológico tão devastador não era apenas uma coincidência, era uma arma natural que potencializou o colapso do inimigo em pânico. Eis então o clímax dos eventos, o clamor e a parada do sol. Josué olha aos céus e clama ao Senhor para que o sol se detenha sobre Gibeão. A urgência militar era clara. Ele precisava de mais luz do dia para completar a perseguição, aniquilar a coalizão e impedir que os reis fugissem para suas cidades fortificadas. Se a noite caísse, a vitória se esvairia. Aqui, guerreiros do conhecimento, um dos tópicos que define este episódio. De que maneira o sol realmente parou? Nesse ponto, também podemos analisar sob a ótica da história militar e da psicologia do combate. O historiador John Keegan, em sua obra A History of Warfare, argumenta que o campo de batalha é o local da exaustão máxima e da pressão psicológica total. No contexto das lições de Keegan, o clamor de Josué pode ser visto como a manifestação verbal dessa urgência desesperada, onde o líder percebe que a vitória exige mais tempo do que a própria natureza permite. O pedido para que o sol parasse, nesse diapasão, reforça o poder psicológico da liderança e a crença de que a luta está sob a proteção de uma força maior, permitindo que as tropas, mesmo que esgotadas, possam encontrar a derradeira energia para a vitória total. Uma equipe multidisciplinar liderada pelo Dr. Hezi Itzhak descobriu que houve apenas um eclipse solar total na região, entre os anos 1500 e 1000 a.C., quando se acredita que os israelitas entraram em Canaã. Em seu artigo, publicado no Beit Mikra, revista para o estudo da Bíblia e seu mundo, verificou-se que o eclipse permitiu que eles datassem a batalha, precisamente às 16h28, do dia 30 de outubro de 1207 a.C. O físico Colin Humphreys, diretor de pesquisas da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e um entusiasta da conexão entre o conhecimento científico e a Bíblia, explica: "O que tivemos que fazer foi entender o que o texto realmente significava." Se estas palavras, descritas no livro de Josué 10, 12 e 14, estavam descrevendo uma observação real, então um importante evento astronômico ocorreu. Humphreys e Itzhak não foram os primeiros a pensar que esta passagem, aparentemente tão mística, poderia se referir a um fenômeno natural, que realmente aconteceu, milagrosamente ou não. A primeira pessoa a sugerir que Josué 10, 12 e 14 estava se referindo a um eclipse solar parece ter sido o linguista Robert Wilson, 1918, que fez a seguinte tradução há quase 100 anos: "Eclipse, ó Sol, em Gibeão, e a lua no vale de Aijalon. E o sol foi eclipsado, e a lua virou-se, enquanto a nação se vingou de seus inimigos." Seria então a parada do sol um registro poético e mítico. E que o dia parecia mesmo não ter fim? Esses estudos podem ajudar a dar mais precisão a datas de eventos ocorridos na antiguidade? Ou devemos sim considerar o relato ao pé da letra como um verdadeiro milagre literal, o qual desafiou a própria lei da física? Ou ainda, como sugerem alguns estudos de arqueoastronomia, foi um raro fenômeno atmosférico que mudou a percepção do tempo, estendendo a luz o suficiente para a vitória? O astrofísico F. Richard Stephenson, por exemplo, analisou um eclipse solar, ocorrido em 1375 a.C.,
que é um dos eclipses mais antigos registrados na região da Mesopotâmia. Stephenson e outros pesquisadores têm enfrentado dificuldades na datação exata desses eventos, pois os registros antigos podem ser imprecisos, fazendo com que a exatidão cronológica permaneça um desafio. Mesmo assim, seja qual for a sua conclusão, a vitória foi total. Os 5 reis foram capturados na caverna de Maquedá, e Gibeão estabeleceu a força da aliança de Israel, consolidando seu controle sobre as terras altas. Em Gibeão, vimos a estratégia da velocidade, o elemento surpresa, a disciplina de Josué e a intervenção maciça da força divina agindo na natureza. Foi a terra que parou, ou foram tão somente a inabalável fé e a disciplina militar de Josué, que mudaram a percepção do tempo e garantiram o triunfo total. Nós, do Guerras Bíblicas, encorajamos você a pesquisar as fontes citadas, a explorar o assunto e a formar sua própria conclusão. Deixe-nos saber o que você pensa a respeito, apresentando sua teoria nos comentários. Ficaremos muito felizes com sua participação. Se você gostou desta análise aprofundada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Deixando seu like, você nos incentiva a continuarmos nessa jornada fascinante. Fique atento e esteja preparado. Em nossa próxima viagem, mergulharemos no episódio 3, a tática da emboscada perfeita, o engano de Josué em Ai. A batalha pelo conhecimento continua. Que a paz esteja com todos vocês.